Boa noite. Vamos começar a nossa sessão 4, Team Coach Business. E a sessão de hoje fala sobre inteligência emocional do líder de sucesso. Para que a gente possa ter realmente, uma liderança eficaz, todo líder precisa ter inteligência emocional. Para que a gente possa lidar com os nossos colaboradores, para que a gente possa lidar conosco, a gente tem que se conhecer. A gente vai falar sobre isso, né? As competências pessoais e as sociais. Então, nós precisamos, como líderes, nós precisamos ter e utilizar da maneira correta a nossa inteligência, nossas emoções. E a inteligência emocional é exatamente isso. A gente poder usar as nossas emoções da maneira correta nas situações corretas. Então, vamos lá. Inteligência emocional é a maior ou a mais importante de todas as habilidades humanas. De nada adianta a gente ser muito bom tecnicamente, de nada adianta eu ter uma boa faculdade, estudar em Harvard, ter estudado em boas escolas, ser um ótimo profissional tecnicamente falando, se eu não tenho inteligência emocional. Eu acho que a maioria já viu, né, as pesquisas que nós temos de mercado, que 86, um estudo até da própria Harvard, né, que 86% das empresas, ou das pessoas que são demitidas nas empresas, elas são demitidas não pela parte técnica, mas pela parte emocional, pelo comportamento. Então, é muito importante que nós possamos ter inteligência emocional para que a gente possa liderar nossas empresas e liderar nosso time, a nossa equipe. Sem inteligência emocional, a gente tem um caminho muito difícil de chegar ao sucesso. Sem inteligência emocional, a gente não vai conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, por isso que é considerada a mais importante de todas as habilidades humanas. Inteligência emocional é o sinônimo do quê? De sucesso. Quem tem inteligência emocional, ele tem um caminho aberto para o sucesso. Hoje eu estava fazendo treinamento, né, com o pessoal de liderança, e estava falando, mostrei o vídeo do Ability Diniz, falando sobre isso, né? O que ele utiliza na contratação do seu time. E ele fala, não é o técnico, porque o técnico a gente forma, a gente treina a pessoa na parte técnica. O que ele utiliza? São valores, inteligência emocional. A pessoa tem que estar apta com os valores da empresa, tem que ter inteligência emocional para poder ele estar na equipe dele. Se não tiver inteligência emocional, ele não contrata. Então, isso é muito importante, né? Então, todas as empresas que tiveram sucesso, e não sei quantos aqui puderam ver outros capítulos do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, ele fala exatamente isso. Ele fala, coloque pessoas certas nos lugares certos, ok? Pessoas o quê? Que têm inteligência emocional. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente vê que pessoas que não sabem, vou dar um exemplo aqui, uma parte financeira, tá? A pessoa não entende nada de finança, nada, é zero. Mas você pega uma pessoa, um líder, que ele é muito bom e tem uma inteligência emocional muito bem trabalhada nele, você coloca ele numa equipe financeira e a equipe vai produzir como nunca antes. Vai dar um resultado que a empresa espera. Por quê? Porque não é a parte técnica mais importante ali naquela equipe. As pessoas que estão ali estão fazendo, tecnicamente, elas sabem o que elas têm que fazer. É só precisa o quê? De um líder que possa o quê? Trabalhar e extrair o melhor dessas pessoas. É só isso. Então, por isso que assim, a gente precisa, como líder que nós somos, ter e utilizar muito bem a inteligência emocional. É possível construir a sua inteligência emocional? Fala para mim. É possível construir? Sim, sim, é possível. Sim. Sim. Treine até se tornar. Inteligência emocional. A gente treina todos os dias. A gente precisa se tornar. Se eu não tenho um skill, um soft skill, para que eu possa ser
um líder com inteligência emocional, uma inteligência emocional alta, eu tenho que treinar aquilo que me falta. Vou aplicar, eu vou mandar para vocês uma ferramenta, né, que está na apostila de vocês, que é para avaliação de inteligência emocional. E quando eu faço a avaliação, a minha própria avaliação, eu consigo ver onde está faltando alguma habilidade, alguma característica para que eu possa desenvolver minha inteligência emocional. E eu tenho que fazer o quê? Perseguir isso. Eu tenho que treinar, né, aquilo que está me faltando, aquilo que é baixo em mim, para que eu possa me tornar um bom líder, um excelente líder. Para liderar, é preciso ter inteligência emocional. Líder sem inteligência emocional, ele vai levar o time ao insucesso, ao fracasso. Um líder sem inteligência emocional, ele vai levar a sua empresa ao insucesso, ao fracasso. O que é inteligência emocional? Liderar não é dominar. E às vezes a gente confunde isso. Vou colocar uma pessoa lá porque ela é muito forte, muito firme nas suas convicções e ela vai dominar aquela equipe. Não, liderar não é isso. Muito menos deixar as pessoas soltas. Então, eu vou em dois extremos. Ou eu sou muito forte na dominação daquela equipe, ou eu deixo aquelas pessoas soltas e acho que, beleza, ó, vocês fazem o que vocês quiserem. E eu acho que eu sou um bom líder por isso, porque as pessoas gostam, ok? De liberdade. Isso não é liderança. Liderar é possuir aptidões emocionais necessárias à arte de persuadir e motivar as pessoas a fim de quê? De contribuírem para o objetivo comum, que é o objetivo da empresa. Fazendo com que elas produzam mais e melhor do que elas mesmas se imaginavam capazes. Gente, quando a gente pega uma equipe e a gente, como líder, tem inteligência emocional, a gente é capaz de identificar em cada pessoa da equipe aquilo que falta nela, extrair dela o melhor que ela nem sabe que ela é. Porque nós temos inteligência emocional. E como líder, isso é obrigatório. Não tem como ser diferente. E aí, quando você tem isso, além de você extrair o melhor de você, vai conseguir extrair o melhor dos seus liderados, das pessoas que estão com você na sua equipe. É fazer isso ao passo em que se constrói o quê? Redes de trabalho, de confiança, de realizações, de talentos, que no conjunto constituem a sabedoria e o poder da organização. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso construir um sistema, uma rede de confiança com a minha equipe. E somente com a inteligência emocional eu sou capaz de realizar isso. Ok? A descoberta do poderoso papel das emoções no local de trabalho põe os melhores líderes num lugar à parte dos demais. Não só sobre aspectos tangíveis, como melhores resultados de negócios e retenção de talentos, mas também em relação à moral mais elevada da equipe, maior motivação e comprometimento. Então, vamos lá. Quando eu consigo, né, descobrir esse papel, né, esse poderoso papel das emoções dentro do nosso ambiente de trabalho, eu vou conseguir fazer o quê? Colocar líderes em cada posição e extrair o melhor deles. Onde você colocar os líderes que têm essa inteligência emocional, eles vão conseguir passar para os seus liderados também, extrair o melhor deles. Você consegue fazer o quê? Ter uma equipe na sua mão que é produtiva, que corre atrás, que consegue realmente te dar o resultado que você espera. Essa equipe, esse líder vai conseguir trazer dela, vai conseguir alcançar metas, objetivos que você espera dessa equipe. É o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que fala. Então, assim, além disso, né, a gente também tem o que? A gente consegue trazer uma moral elevada para a equipe. Maior motivação, comprometimento, maior engajamento dessas pessoas. Elas vão sair de casa mais engajadas, conseguem olhar para o líder e quando o líder tem uma inteligência emocional com a sua equipe, a equipe sai de casa pensando, cara, um sentimento até de dever algo para aquele líder. Porque ele se sente tão comprometido com o líder ou com a empresa, e às vezes o líder é tão bom na inteligência emocional que mesmo a empresa não correspondendo ao que o colaborador espera, mas ele faz por causa do líder. Ele às vezes nem faz por causa da empresa, mas ele faz por causa do líder que ele tem e que ele
tem uma inteligência emocional que traz esse comprometimento do colaborador. Então, isso é muito importante. Escolher. Então, se você tem hoje colaboradores, você precisa contratar essas pessoas que têm uma inteligência emocional que vão te ajudar, vão ajudar você a fazer a sua empresa crescer, evoluir e não colocar para baixo. E quais são os 2 domínios da inteligência emocional? Primeiro, competências pessoais. Autoconsciência e autogestão. Então, eu preciso olhar para mim primeiro. Primeira coisa. Não adianta eu querer extrair algo das pessoas se eu antes não me conheço a mim. Então, eu tenho um autoconhecimento. Eu tenho que ter a autoconsciência de quem eu sou e de onde eu preciso melhorar. Isso é inteligência emocional. Eu olho para dentro de mim, faço uma autoavaliação, tenho uma autoconsciência e vejo, cara, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Vou correr atrás, vou treinar. Eu vou me treinar até me tornar um excelente líder. E a autogestão. Você consegue também ter uma autogestão sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre as suas emoções. Quantas vezes você já viu uma pessoa falando assim, poxa, perdi a cabeça. Porra, fugido de mim. Nem sei o que aconteceu. Falta de gestão emocional. Falta de controle emocional. Não é inteligência emocional. A pessoa está usando uma emoção no local errado, na forma errada. Competências sociais o líder, quando tem inteligência emocional, ele olha para onde ele está, o meio onde ele está, e consegue ter uma consciência social e consegue o quê? Ter uma maior administração de relacionamentos. Líder que não consegue controlar a sua equipe. Você já viram algum líder onde sua equipe está uma zona? O pessoal discutindo um com o outro, o pessoal brigando um com o outro, fofoca para lá, fofoca para cá. O líder não tem inteligência emocional para controlar a sua equipe. Simplesmente isso. E aí deixa solto, e todo mundo faz o que quer, e tá uma bagunça, e toca o barco, e ele só quer saber de número, mas ele precisa extrair o melhor também da sua equipe. Então, a primeira coisa, eu olho para dentro de mim, extraio o melhor de mim. Segunda competência, eu olho para o meio onde eu estou, a minha rede de trabalho, e vou extrair o melhor das pessoas. São as 2 formas, gente. Quando o líder consegue chegar nesse nível, cara, ele tem tudo para crescer e fazer sua empresa crescer. É isso. Esse é a meta, esse é o objetivo, esse é o ideal de toda liderança. Qual é a maior, pergunta que eu faço para vocês, qual é a maior bobagem que a gente ouve sobre inteligência emocional? Quem pode me dizer? Que é nato, que a pessoa já nasce com inteligência emocional. Acho isso uma bobagem. Como você falou, a gente pode treinar. Mais o quê? Vamos lá. A Lune falou que é nato, mas mais o quê? Fala aí. O neurocientista, ajuda a gente. Mais o Oi. quê? Fala para mim. O que as pessoas, você ouve as pessoas falando sobre inteligência emocional que realmente é uma bobagem? Pode Nossa, chutar, chuta aí. Você ouve um monte aí. então, te falar que eu nem escuto. É porque, não sei, assim, dessa eu vou passar, assim, essa questão de neurociência. Tem um monte de neuromito. Isso tem. Então vamos lá. O que eu mais escuto, né, o que a gente mais escuta sobre isso, e durante muito tempo foi pô, as pessoas acreditavam muito nisso, tá? E trabalhavam muito nisso. Que é o quê? Para ter sucesso profissional, você precisa deixar suas emoções em casa. Gente, Então, uma coisa que eu ia falar, que na verdade a gente não fala nem tanto de inteligência emocional, mas é uma coisa que está muito errada quando falam que razão e emoção andam separadas. não tem como. Não Isso, na existe. verdade, é o contrário, né? Elas estão extremamente juntas e qualquer tomada de decisão, ela está repleta de emoção. A gente, Exatamente. muitas vezes, só não tem consciência disso, mas o Às, que fala primeiro é a nossa emoção. às vezes não tenho consciência e o grande problema, quando eu não tenho inteligência emocional, eu vou usar as minhas emoções de maneira o quê? Errada.
Esse é o grande problema. Só que eu não tenho como deixar as minhas emoções em casa, gente. Não existe essa possibilidade. E durante muito tempo, essa bobagem foi propagada no mundo corporativo, que o líder não podia ter emoção. Onde? Não existe essa possibilidade. Mas o que a gente acredita, e a gente trabalha muito, para ter sucesso profissional, você precisa ter o quê? Emoções inteligentes. E levá-las consigo para onde você for. Então, eu vou levar para o meu trabalho, eu levo para a minha família, eu levo para a minha rede de amizade, eu levo para onde eu estiver. Eu tenho que ter o quê? Emoções inteligentes. É isso. Esse é o segredo. O grande problema é o seguinte. A gente vai... Quais são as emoções, né? Emoções primárias que o ser humano tem? Ou os sentimentos, né? A gente tem a alegria. Qual mais? Os 4 principais, tá? Primários. Alegria. Tristeza, raiva, E medo. surpresa, nojo e medo. Os 4. São 6. Ah, tá. Hoje são 6, né? Mas eu trabalho basicamente com os 4. Que aí você tem o desprezo e o nojo, mas vamos trabalhar nos 4 principais. Aí, vamos lá. Ter alegria, ela é uma coisa ruim? É uma coisa boa. Quem acha que é boa, quem acha que é ruim? Depende do contexto, né, também, claro. Se a pessoa morrer, eu estou alegre, Não é só isso. né? Vamos lá. Vou dar um exemplo de alegria e você utilizar ela da maneira correta, ok? Poxa, estou na empresa, consegui fechar um cliente, ok? Ok. É motivo de alegria? Sim. Lógico. A emoção está correta, não está? Tá. Aí eu faço o seguinte, cara, eu vou pular, eu vou começar a jogar as coisas para o alto, eu vou jogar lixeira, me descabelar, também é um sentimento de alegria. Mas aí já é euforia, já Mas o que subiu, está já foi errado? extremo. O sentimento é certo? É. Mas o que está errado? A intensidade, o que isso aí já é Intensidade. euforia, não é mais alegria. É intensidade, entendeu? Então, se eu não... A emoção é a correta, tá certo? É alegria. Eu não posso chorar porque eu fechei um cliente. Só que a intensidade está errada. Então, o que eu preciso ter como sucesso profissional é usar a emoção certa com a intensidade correta. E no lugar correto. Sim. Então, eu vou usar a alegria, beleza. De que forma? Comedido, cara, legal, show de bola, toca o sino. Gente, chega aí, vamos embora. Pô, vamos comemorar tudo, mas de forma que intensidade reduzida. Show de bola. O medo ele é bom ou ele é ruim? Depende também do contexto, porque o medo também, se você não tiver medo de nada, você pode se arriscar desnecessariamente por até em risco sua vida ou a de outrem, Mesma né? coisa. É um sentimento, por exemplo, um É sentimento bom, fundamental em alguns momentos. porque o medo vai evitar que você entre numa furada, num negócio que vai te levar para o insucesso, você vai entrar numa negociação que vai te levar no prejuízo. Então, o medo te traz uma segurança, né, como se fosse uma barreira de segurança para que você não entre em enrascada, às vezes até arrisca a própria vida. Então, o medo é um sentimento bom quando ele é utilizado da maneira correta. Agora, como que o medo pode ser ruim? Quando ele te inibe e te paralisa. Aí é o sentimento errado, e usado com intensidade errada, no momento errado. Então, o medo não pode te paralisar. A raiva. A raiva é um sentimento bom ou ruim? Quem pode me dizer? Estaria relacionado à mesma coisa também, né? Assim, diria que ela não é tão Mas básica em que quanto a momento? alegria. Mas a raiva pode ser bom pro negócio, por exemplo? Acho que se bem trabalhada, canalizada, pode dar resultado, sim. Eu também acho. A raiva é o maior impulsionador do ser humano. É o maior combustível que o ser humano tem para atingir seus objetivos. Agora, de novo, é um sentimento que tem que ser usado o quê?
da maneira correta, no lugar correto, da intensidade correta. Quando você consegue canalizar, como o Flávio falou, canalizar para o lugar certo, da maneira correta, na intensidade correta, a gente vai fazer o quê? A gente vai chegar nos objetivos, porque eu vou usar isso como meu combustível. Vou usar isso como meu combustível propulsor para eu chegar e alcançar metas ousadas. As pessoas vão olhar para você com aquela garra, às vezes é uma raiva. Vou dar um exemplo. Você chegou e você perdeu, olha só, você está para fechar um negócio com um cliente importante, né? E aí, óbvio, né? Vários de vocês já passaram por isso. Aí você está ali para fechar um negócio ali importante que você sempre quis, pô, chega no último lance, você perde. Pô, te traz o quê? Raiva. Pô, tô com raiva que eu não consegui fechar o negócio que eu precisava. Agora, a raiva pode fazer o quê? Você ir para o buraco, né? Que você vai ficar com aquele sentimento ruim dentro de você, que vai te desmotivar para você prosseguir, ou a raiva pode ser o combustível e fala, cara, perdi esse, mas o próximo eu não perco. Pô, joga isso como combustível, vai trabalhar mais, vai se dobrar para poder se esforçar mais para você chegar no próximo e você conseguir um cliente melhor do que aquele que você estava buscando. Então, a raiva utilizada da maneira correta, ela é a melhor ferramenta que o ser humano tem para alcançar os seus objetivos. Ok? Então, nós precisamos levar as nossas emoções conosco para onde quer que a gente vá. Existem muitos líderes e gestores despreparados técnica e cognitivamente. Porém, olha como isso é importante. Porém, o maior despreparo é a inteligência emocional. Gente, isso é muito sério. Quando vocês forem contratar um colaborador, o mais importante não é a parte técnica. A parte técnica você pode até treiná-lo, mas se esse profissional não tiver inteligência emocional, é o mais difícil para que você possa o quê? Extrair dele. É o mais difícil. Dá para se treinar? Dá. Mas é muito mais fácil você treinar a parte técnica cognitiva do que a inteligência emocional. Por que é mais difícil? Porque para você treinar a inteligência emocional de alguém, o primeiro passo é o quê? A pessoa ter o quê? Autoconsciência, que ele precisa melhorar. E aí depende de você? Não, depende dele. Entendeu? Agora, a parte técnica, você vai treinar, ele vai aprender e acabou, resolveu o problema. O emocional não, você depende que ele tenha uma autoconsciência, uma autogestão sobre as suas emoções, para que você possa extrair dele o melhor. Então, a inteligência emocional é o mais importante quando você for contratar um colaborador para sua empresa, tá? Não importa quantas ferramentas de gestão, liderança você tem na sua empresa. Gente, você pode ter o que for. Você pode botar CRM, você pode botar KPIs, você pode botar OKR, você pode botar o que for. Você pode botar as metas mais ousadas. A sua capacidade de pô-las em prática é diretamente proporcional à sua inteligência emocional. Não tem como. Você pode colocar o que quiser, mas se o seu líder, o seu colaborador, o seu gerente, se ele não tiver inteligência emocional, você não consegue extrair dele, mesmo com as melhores ferramentas de mercado. Não vai conseguir. Isso é muito importante dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Vamos lá, vamos para a parte mais, para mim é fantástico, adoro isso aqui. Vamos para a apostila? Vamos lá. Página 7 e 9. Essa ferramenta, eu vou mandar para vocês no grupo, ela em PDF, tá? Para vocês aplicarem. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, que ela é uma das ferramentas mais importantes para você utilizar na sua corporação, na sua empresa, e principalmente com você mesmo, tá? Então, essa ferramenta é para você se autoavaliar, é uma avaliação, tá vendo que o nome da ferramenta é multidirecional? Você aplica, você se autoavalia, e você vai passar o quê? Para as pessoas te avaliarem também. Você precisa saber qual a visão das pessoas a seu respeito na inteligência emocional. E tem que ter muito cuidado com isso, gente. Por quê? Muito cuidado.
Eu sempre fiz a avaliação 360 com os meus colaboradores, tá? Eu sempre busquei deles, a visão deles a meu respeito para saber como que eu era líder na corporação. Como eu era o líder na visão deles. Porque eu precisava melhorar como líder. Agora, isso tem que ter muito cuidado, porque eu já vi muitos líderes aplicando essa ferramenta e quando ele tem o retorno dessa ferramenta, o que acontece? Ele se contamina. Porque às vezes a nota em alguma posição aqui foi baixa e ele não concorda porque a visão dele está distorcida de alguma forma, ele não está enxergando que aquilo ali é baixo, mas os seus colaboradores estão vendo que existe uma deficiência. É uma visão de uma outra pessoa a seu respeito. Então, o meu conselho é, se for aplicar, você tem que ter maturidade para poder ouvir a resposta. Ok? Tem que ter maturidade. Sem maturidade, você se contamina. Então, o meu conselho é, se não tiver maturidade para receber uma nota negativa em qualquer área dessa, não aplique, porque você pode se contaminar. E aí, uma coisa que podia ser positiva para você, passa a ser o quê? Negativa. Então, mas eu aconselho todos a fazerem. Então, você se autoavalia com essa ferramenta e você passa para o quê? Para os seus liderados, seus colaboradores avaliarem você. Ah, Humberto, mas eu mando para todo mundo? Não precisa ser todo mundo. Você pode mandar para quem for. Por exemplo, você é o líder da sua empresa, você coloca o quê? Para o nível abaixo de você. Gerente, são as pessoas que estão mais em contato com você para você saber como é a visão deles a seu respeito, tá? Na inteligência emocional. Então, beleza, vamos lá. Vamos acompanhar aqui na página 79, ó. Os 4 primeiros são os mais importantes quando a gente vai falar de coeficiente emocional, tá? Desculpa, quando a gente vai falar sobre competência emocional pessoal, tá? Então, os 4 primeiros são as notas que derem nesse 4 é o mais importante para vocês, ok? Então, ó, acompanha aí. Primeiro aqui, ó. Lê para mim aí. Quem pode ler aqui, ó? Os 4 primeiros. Lê aí. Lê o que é e a sua descrição. Lê para mim, por favor. Vou ler então, tá? Autoconsciência emocional, que é identificar suas próprias emoções e reconhecer o seu impacto nas ações e decisões. O outro, a autoavaliação precisa, que é conhecer seus próprios limites e possibilidades sem se supervalorizar ou subestimar. O terceiro, a autoconfiança, possuir um sólido senso de seu próprio valor, capacidades e potencial. E a quarta, o autocontrole emocional, manter emoções e impulsos destrutivos sob controle. Gente, esses 4 são os mais importantes, ok? É você olhar para dentro de você. Você vai se autoavaliar. Então, vamos lá. Autoconsciência emocional. A gente precisa, esses 4 são os mais importantes que a gente precisa exercer como inteligência emocional pessoal, tá? Então, as notas que forem dadas aqui, você tem que ter maior relevância e maior olhar crítico sobre isso, tá bom? Então, sempre se atente, esses 4 primeiros são os mais importantes quando você for fazer uma avaliação. Se você for fazer uma avaliação do seu colaborador, esses 4 são os mais importantes também, que você tem que olhar com uma lupa sobre isso. Você imagina o seguinte, se a pessoa não tem o autocontrole emocional, né, que é a parte destrutiva, é o controle sobre essa coisa destrutiva, você pode ter um problema. Autoconfiança. Você precisa que esse líder tenha uma autoconfiança. Uma autoavaliação, é ele próprio se avaliar. Então, dê um foco principal nisso. Beleza? Então, vamos lá. O 5º, superação. Demonstrar ímpeto para melhorar o desempenho a fim de satisfazer o quê? Padrões interiores de excelência. A pessoa, nós precisamos o quê? Sempre se superar, gente. O que é a superação? Quando eu tenho a superação em nível alto, nada me impede. Não é qualquer obstáculo que se coloque à nossa frente que a gente vai parar. Mas quando eu tenho isso muito baixo, tudo é um problema. Tudo eu vejo como um problema para poder realizar alguma coisa. Eu sempre vou colocar uma desculpa para não avançar, entendeu? Porque eu não consigo, isso aqui está baixo em mim, a superação.
Iniciativa. Gente, a gente precisa ter iniciativa e nossos colaboradores também. Então, assim, estar sempre o quê? De prontidão para agir e aproveitar as oportunidades. A iniciativa, quando a gente tem isso muito alto, aconteceu uma coisa inesperada, e isso aqui tem que estar alto, gente. Porque a pessoa, você precisa o quê? Ter proatividade. A pessoa tem que tomar a iniciativa para resolver os problemas. Transparência. Aí a transparência aí é um valor que a empresa tem que ter, você tem que ter isso com seus colaboradores. Né? A gente está falando de honestidade, integridade, isso aí não tem nem negociação. Isso tem que estar alto em todos. Adaptabilidade e otimismo. Agora vamos lá. Nossas competências sociais. Empatia. Concorda que empatia... Eu vou falar que eu já vi muitos líderes, tá? Com isso muito baixo. Quem pode me dizer qual o problema de ter a empatia baixa? O que pode ocorrer quando eu tenho empatia baixa? O que pode ocorrer na corporação, por exemplo? Quem pode me falar? Você pode exigir, de repente, do seu colaborador uma habilidade ou competência que não condiz com, assim, com o que ele pode oferecer. Isso, você pode se tornar um tirano. Pode ser um tirano. Hoje, por exemplo, quando eu estava fazendo treinamento, tinham duas pessoas, 2 líderes, 2 gerentes, ocupando a mesma função, só que em lojas diferentes, mas eles tinham a mesma função. Só que eles tinham um perfil comportamental diferente um do outro, ok? Um era dominante e o outro era influente. E eu fiz exatamente esse teste com os dois. Eu dei um caso, o mesmo caso, e eu extraí deles qual era a atitude que você tomaria se esse caso acontecesse com vocês. Qual era o caso? O funcionário chegou 5 dias na semana atrasado. Ok? Mas é um colaborador que nunca se atrasou, mas essa semana toda ele chegou atrasado todos os dias. E aí eu fiz essa pergunta. Para o dominante, qual seria a sua atitude? Pô, eu ia cobrar dele. Eu ia falar que ele está sem foco, que está desmotivado, que ele não está comprometido com a empresa. Olha só, visão do dominante, ok? Qual a visão do influente? Pô, eu ia querer saber se ele teve algum problema na família, se está passando por algum problema de doença, se ele mudou a condução. Está entendendo como muda? É o mesmo problema, são 2 pessoas com o mesmo cargo. Só que com quê? Com visões totalmente diferentes. Por quê? Quem tem perfil dominante, ele não tem... É difícil dele ter essa competência e essa habilidade da empatia. Só que o influente tem demais. Entendeu? E quando eu tenho isso fora de controle, fora da balança, os 2 casos podem ser um problema. Então, eu tenho que usar de empatia para quê? Para saber o que está acontecendo com esse colaborador, ok? Para depois eu usar de razão. Mas primeiro eu vou lá, entro na vida dele para saber, extrair dele o que está acontecendo, para depois eu tomar uma atitude baseada na razão, tá? Então, eu preciso ter empatia muito alto para poder eu extrair o máximo do meu colaborador. Consciência organizacional. Identificar e compreender o que? As tendências, rede de decisão e política em nível organizacional. Serviço. Reconhecer e satisfazer as necessidades dos subordinados e clientes, servindo-se e ajudando a melhorarem o seu desempenho e alcançarem seus objetivos. O serviço é ajudar, gente. É poder ajudar o outro, ok? E quando eu sou um líder servidor, todos conhecem o termo líder servidor, é poder o quê? É me dar, né? Eu fazer para que extrair o quê? O melhor do outro, tá? Liderança inspiradora. O que é liderança inspiradora? Orientar e motivar com uma visão instigante, conduzindo o quê? Pessoas a objetivos e ganhos mútuos. O que é liderança inspiradora? As pessoas têm que se inspirar no seu exemplo. Ok? Eu preciso inspirar as pessoas com o meu exemplo, não na minha ordem e autoridade. Mas é inspiração. Eu preciso inspirar a quem está debaixo, quem está na minha equipe. Influência. Aqui na influência é o quê? Persuasão. Eu preciso ser persuasivo. Tá?
E, às vezes, eu não tenho essa competência e essa habilidade, eu preciso desenvolvê-la. Como que a gente desenvolve alguma competência dessa aqui que eu não tenho? Treinando como? Por isso que existem livros, filmes, que a gente vai utilizando para a gente poder treinar e desenvolver isso. Aquilo que está ruim, eu olho essa competência que está um nível baixo e vou focar nela para poder melhorar essa competência para eu chegar no nível de excelência na minha inteligência emocional. Ok? Desenvolvimento dos demais. Cultivar as capacidades alheias por meios de feedbacks e orientação. Então, não é só mandar, gente. Não é só mandar. Eu tenho que quê? Buscar do outro, cultivar o quê? Capacidade da minha equipe. Eu sempre vou buscar neles, extrair deles o melhor. Não é só olhar para ele e falar, pô, cara, você tem um problema. Não, eu vou olhar para aquilo ali, vou olhar que existe uma deficiência, uma disfunção, mas eu vou o quê? Vou buscar o melhor deles. Eu vou sempre trabalhar para que eles possam desenvolver e extrair deles sempre o melhor. Ok? Vamos lá. Catalisação de mudanças. Iniciar e gerenciar mudanças e liderar pessoas em uma nova direção. Gerenciamento de conflitos. Gente, o líder que não sabe gerenciar conflito, esse líder ele vai ter um problema seríssimo, porque pessoas são diferentes umas das outras. E como cada uma tem um perfil comportamental diferente, se eu não sei gerenciar conflito, eu vou ter sempre um problema na minha equipe. Essa competência aqui para o líder é importantíssimo, importantíssimo ter essa competência. Então, o que ele faz? Solucionar divergências entre pessoas, levando-as à integração e aceitação mútua. O líder tem que olhar para as pessoas e ver que elas são diferentes e fazer com que elas possam se aceitar mutuamente. Esse é o dever do líder. Trabalho em equipe. Conquistar a colaboração e o trabalho em equipe com alto desempenho. Gente, é uma competência que, se você não consegue extrair da sua equipe esse trabalho, se cada um fica brigando para ser diferente um do outro, buscando o seu resultado individual, a gente vai ter um problema. Porque sempre vai ser aquilo. Esse problema não é meu. Esse problema é dele. Esse problema aqui eu não faço. Trabalho de equipe não é isso. Trabalho de equipe é o seguinte, eu olho para qualquer tipo de problema que aconteça e eu vou assumir isso e falar, cara, esse problema nem é meu, mas como eu trabalho em equipe, eu vou ajudá-lo a resolver, porque isso faz parte do trabalho em equipe. Tá? Então, o líder tem que desenvolver isso com os seus colaboradores. Ele tem que ter essa visão. Ok? Vamos lá. Passa para a próxima página aí. Vamos ver aqui como que é o resultado quando a pessoa dá nota. Tá vendo que aqui, a gente tem aqui, ó, pontuação de feedback. Então, as pessoas vão respondendo e você vai colocando a nota. Tá vendo aqui? A nota dada por cada pessoa que fez esse que deu a nota. Se você estiver se autoavaliando, você tem aqui a pontuação das pessoas, você vai dar uma média, tá? Você vai somar e dividir por 5, ou se duas pessoas responderam, você vai pegar aqui e vai dividir por 2. Vai ser da média do feedback. E aqui, no última coluna, é a sua nota, tá? Como que você avalia? É a média do feedback com a sua nota dada. Você vai ver qual é a diferença que está existindo entre a sua avaliação... Qual parte que você está, Humberto? Desculpa. Na página 80. Página 80. Mas, Humberto, explica de novo. Olha só. Primeiro, eu vou somar a pontuação da pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Fazer a média. Deixa eu voltar e depois aqui, eu vou dar a minha nota independente? Isso. Então, deixa eu voltar. Aqui é para até 5 pessoas te avaliarem, tá? Ou, se você for avaliar o quê? Alguém da sua equipe. Então, Sim. você vai avaliar alguém, você pode ser a pessoa número 1 avaliando o seu colaborador, e aí você vai pegar mais pessoas para avaliarem ele. Pode ser o liderado dele, o colaborador que está debaixo da equipe dele, da liderança dele, e você vai pegar até 5 pessoas. Vai fazer a média dessa nota dada. Então, você vai ter na coluna aqui, média de feedback, é o quê? A média da nota. A última coluna é a nota dele se autoavaliando.
Ou, se você for avaliar você dando a nota para você mesmo, nesse item, tá bom? Por que isso aqui é importante? Para que você possa ver a diferença entre a sua visão e a visão das pessoas a seu respeito. Ou da visão do seu colaborador com a média das pessoas avaliando ele. Gente, isso aqui é importantíssimo porque quando você faz isso, e vou falar para vocês, se vocês fizerem isso com a equipe de vocês, vocês vão ver o nível de aumento de produtividade que eles vão ter. Primeiro, ele sabe que você está vendo. Ele sabe que ele está sendo avaliado. Ele sabe que você está de olho. Segundo, tem coisa que ele faz que ele nem sabe que ele está em deficiência. Mas quando você coloca uma lupa e você dá uma nota para ele e ele vê que a nota é baixa, ele começa a olhar para aquilo de uma outra forma e fala, peraí, eu achava que eu estava bem, mas a média das pessoas deu baixo. Se a média... Imagina se você coloca 5 pessoas para avaliarem ele e as 5 pessoas, a média dá 2. Ele tem um problema, certo? Ele tem que melhorar aquilo ali. Então, ele olha para aquilo e fala, pô, preciso melhorar esse item, porque as pessoas estão me olhando de forma negativa nessa competência. Então, isso é matador, porque, não, gente, contra números não há argumento, ok? Não tem. Mas como é a maioria das nossas avaliações? É no achismo, concorda? Eu acho que aquela pessoa é boa nisso. Eu acho... Não, vai para o número. Bota aqui no papel. Essa é a primeira avaliação, tá? Inteligência emocional. A gente vai trabalhar muitas avaliações, mas eu estou explicando para vocês porque isso aqui pode ser uma diferença absurda na produtividade, na entrega, no engajamento dos seus colaboradores. Você pode avaliar seus colaboradores, todos eles, através dessa ferramenta. Aí na página, vamos lá, o gráfico, tá? Você pode fazer um gráfico também, se você quiser, no Excel, tá bom? Então, na página 81, tem um nível de habilidade. Então, ó, tá vendo aqui, ó, de 1 a 2. Vamos lá na página 81, todo mundo. Tá vendo aqui? Nota 1 e 2. Na nota 1 e 2, ele está dizendo o quê? Que precisa o quê? De desenvolvimento. Então, se o cara caiu e tem uma nota 1 e 2, cara, essa competência tem que ser desenvolvida. Se deu 3 ou 4, é o quê? 3 ou 4 é adequada. Então, essa competência está adequada. Você precisa ter uma visão nisso, mas está adequado para a função que ele está exercendo. E se der 5, cara, é altíssimo. Esse cara está top, está na excelência. Ok? Qual é a preocupação? Nota 1 e 2. Se deu nota 1 e 2 em qualquer competência, você precisa olhar e trazer ele. E aí já te dar um conselho. A gente vai falar sobre isso lá na gestão de pessoas, mas deixa eu já te dar uma dica que você já pode usar isso aqui essa semana que é feriado, né? Mas semana que vem você já pode sentar com a sua equipe já para usar essa ferramenta. Você faz o quê? Deu nota 1 e 2, vamos dizer que deu nota 1 e 2, para quê? Para autoconfiança. Você vai sentar com o seu colaborador e falar, olha só, tá vendo aqui que você mesmo, e vou falar, hein, às vezes você se surpreende porque o próprio colaborador dá uma nota muito baixa para ele mesmo porque ele sabe que ele tem uma deficiência naquela área. Mas como ninguém nunca viu, ninguém nunca olhou para essa competência, ninguém nunca orientou que ele precisava de desenvolvimento nisso, ele vai tocando o barco. Mas quando você bota uma lupa e você aponta para o problema, o que ele faz a partir daquele momento? Opa, alguém viu. Eu já sei que eu estou com problema e alguém também reparou que eu estou com problema. Eu preciso fazer o que a partir de agora? Melhorar. Por isso que é importante do feedback. E o que eu aconselho no feedback? Aqui, vou colocar aqui até no slide aqui, a gente tem uma, que a gente coloca aqui. Ó, tá vendo aqui na minha tela? Aqui na minha tela o que a gente faz? A gente aconselha, tá? Aconselha você medir os novos colaboradores até 30 dias. Por quê? Você não precisa ficar 90 dias com seu colaborador se ele não estiver evoluindo na parte emocional, gente. É um problema que você evita para você e para sua empresa, ok? Então, a gente aconselha você criar essa regra aqui de avaliar ele até 30 dias. É novo funcionário, não é? Você tem uma experiência aí de 45 ou 90 dias, não é? Tem pessoas que não têm essa...
Não, pessoas não. Eu vou dar um exemplo. Lune já deu um exemplo pra gente, né, Lune? Que aconteceu exatamente isso com você, não foi? Exatamente. E pior que eu tô. Vou só dar uma palhinha aqui, tá, Humberto? Porque eu não Aham. sabia disso e eu paguei uma multa, tá? Você pode botar, não precisa botar 30 dias direto, você tem que escolher 2 períodos. 45,90. Não, Não? você pode, o máximo, você não pode ficar toda hora repetindo. Então, por exemplo, você pode botar primeiro 10 dias e depois os 80, entendeu? Até no Aham. máximo de 90 dias. Mas você Isso. pode começar com 10 dias. E eu não comecei, eu comecei com 30. Ah, E tá. aí, você está entendendo? Então, isso é uma dica. Pode ser com 7 dias. O que você não pode é picar, tipo assim, com 7, depois com 30, depois com. Entendeu? Aham. É uma dica aí que eu não sabia, tá? Não Então, é sabia, por isso não. que aqui, tá vendo que tem sexto dia aqui? Então, você mediu ele hoje, É, orientou ele. Daqui a 6 dias ou uma semana, você mede ele de novo. Não evoluiu? Cara, para que você vai continuar com o problema? não, tem Entendeu? que tirar. Então, isso aqui é importantíssimo para o quê? Novos colaboradores que você contrata. Avalia. Faça avaliação. Você avalia, coloca os colaboradores para avaliarem ele também como está indo a eficiência, que você vai ter um número na sua mão para você tomar uma decisão importantíssimo para você e evitar pagar multa, como a Lune acabou de dar o É, exemplo dela aqui, tá? Então, assim, você vai estar economizando dinheiro para sua empresa, saindo de um problema que você pode evitar fazendo somente uma avaliação de inteligência emocional, tá bom? Então, essa ferramenta para gente, eu vou passar daqui a pouco o PDF para vocês. É importantíssimo. Faça, não deixem de fazer. Isso aqui, eu vou falar para vocês. Se eu fosse vocês, faria com todos os colaboradores de vocês. Todos. Estou falando aqui que é importante na contratação, mas quem já está na equipe. É importante para você extrair o máximo dessas pessoas hoje. Então, você avalia, dá o resultado. Não é só fazer a avaliação. Você tem que criar o quê? Uma cultura de feedback dentro da sua empresa. O que é a cultura do feedback? Você faz avaliação hoje. Traz a pessoa para você fazer o quê? O feedback com ela e falar qual é a área que você precisa de correção, ok? Olha, você precisa, vamos dizer que a competência que você viu nela aqui, que é a liderança ou influência, você precisa que ela tenha. Vamos dizer que a pessoa seja de venda, por exemplo. Você precisa que a pessoa tenha uma competência social de influência, concorda? Se ela não tiver persuasão, como é que ela vende? Ela não consegue vender. Aí você vê que ela tem um problema de persuasão. Aí você avalia ela. Você traz ela para dar o feedback para ela que existe uma competência que ela precisa melhorar. Aí você avalia, dá um período para ela de melhoria. Eu sempre aconselho, porque é óbvio, né? Principalmente quando você tem muitos colaboradores, fazer muita avaliação demanda um tempo. E às vezes você não tem esse tempo para fazer. Então, eu sempre aconselho pelo menos de 3 em 3 meses. Ok? Faz. Daqui a 3 meses, avalia novamente. Daqui a 3 meses, avalia novamente. Você vai fazendo sempre uma avaliação. Guarda esse número. Quando você fizer, vamos dizer que você fez influência, deu um número negativo, 2. Aí, se daqui a 3 meses você avalia, a pessoa não melhorou em nada. 2 novamente. Aí você avalia de novo e ela não evoluiu em nada. Tem 2 decisões. Ou você mantém essa pessoa com problema na equipe, que ela pode até desmotivar os outros. Pode ser uma laranja ali podre no meio da tua equipe. Ou você já está vendo que você não consegue melhorar, ela não consegue melhorar, porque ela não está vendo, ou se ela viu, ela não está nem aí para mudança. Você vai manter ela na equipe? Não. Troca. Troca. É melhor você dar oportunidade para ela ir no mercado e ter boas oportunidades fora da sua empresa. Ok? Roberto, só recapitulando em relação a Uhum. esse gráfico que você está mostrando aí, qual parte da avaliação que eu jogo dentro aí dessa planilha? É o resumo geral ou a primeira avaliação, a autoavaliação que ele faz? Desculpa, repete para mim, que eu não entendi. Dentro desse gráfico que você está me mostrando, agora Uhum. que está na sua tela, qual é o resultado que eu jogo? Da Ah, autoavaliação
Foi bom Ou você falar. resultou as Eu não avaliações falei, gerais? não falei sobre isso. Foi bom. Boa. Quando você for fazer o feedback com o seu colaborador, concorda que você vai ter duas notas? A avaliação dele e a média da avaliação dos outros? Quando Sim. você for para o feedback, você vai com essa informação, que é a página 80, com ele. E vai falar, tá vendo aqui? Você deu essa nota para você e eu tive uma média de feedback com essa nota. Por quê? Porque pode ser que ele venha com algum argumento que faça você compreender o porquê que ele deu uma nota diferente para ele. E o feedback é importante porque pode ser que você mude a nota na hora que você conversar com ele, porque você vai entender o porquê daquela nota baixa. Vocês vão Tá? chegar a um consenso, né? Aí na você chega verdade. num consenso com ele para que ele saiba a nota que ele está dando e que você está dando para ele, porque no feedback, eu vou dar ferramenta para vocês, eu vou até dar agora, eu ia dar lá na frente na gestão de pessoas, eu vou dar agora para vocês. No feedback, você faz ele assinar que ele concorda que tem uma competência a ser corrigida. Entendeu? Então, quando você senta com ele, qual é importante quando você senta com ele? Que ele tem que concordar com a nota dada. E aí, essa nota que vocês dois entrarem no acordo é a nota que você vai colocar na página 81. Entendeu? Entendi. É isso. Então, você senta com ele com as duas notas e fala, você concorda com essa avaliação que foi dada para você? Concordo. É a nota que você tem que considerar. A nota que vocês entrarem... Aí é o seguinte, você vai chegar para ele e falar assim, olha só, eu tenho isso aqui e a minha visão é essa, ok? E aí você vai perguntar para ele, por que você não concorda? Ele tem que te dar um argumento. Se o argumento não for plausível, você considera a sua nota, a nota da média do feedback, tá? É você que está avaliando ele. Então, é isso, senta. Melhor coisa é que ele concorde com a nota, porque tem que ter autoconsciência, lembra? Ele tem que ter a consciência que ele precisa melhorar. Aí, quando ele entra nessa consciência, aí ele aceita. No feedback, você vai escrever o que ele precisa melhorar, o que você colocou para ele de melhoria, e ele assina e data, dizendo o que ele vai fazer para melhorar. Eu vou passar para vocês. Certo. Você falou para preencher isso na página 81, mas esse gráfico que você está mostrando na tela não tem no livro. Ah, não tem. Não tem. Isso aqui, na verdade, não é nem um gráfico, tá? Não, isso aqui não é um gráfico. Aqui é só uma sugestão que a gente dá de períodos para que você faça a avaliação, entendeu? Ah, entendi. Não é gráfico. Isso aqui é uma sugestão que a gente dá. Não quer dizer que você precise fazer nossas datas. A gente só dá, principalmente, o quê? Para uma nova contratação. Porque é um período curto que você precisa fazer para você não ficar e não ter o problema que a Lune teve, por exemplo, com a pessoa que ela contratou nova, tá? É uma sugestão. Manda esse aí também para a gente. Tá, vou mandar para vocês aqui. Sugestão sempre é válida. Tá. Mas beleza, ó. Aí vamos lá, competências sociais. Vocês querem ver, então, eu vou mostrar para vocês o feedback, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Que a gente já fala sobre isso agora. Depois eu só mando para vocês a ferramenta. Deixa eu só achar aqui no... feedback. Avaliação, feedback. Eu acho que o Flávio caiu. Ah, não, tá aqui. Ele só desceu na minha tela aqui, sumiu aqui, pensei que tivesse caído. Feedback. Ficha de acompanhamento de feedback, tá aqui. Ó, vamos lá. Estão vendo minha tela? Vou mandar para vocês também isso aqui, tá? Sim. Lá no grupo. Então, vamos lá. Você vai chamar, você fez a avaliação dele, tá? Aí, acabou de fazer a avaliação, você está com as duas notas, tanto
a média do feedback como a autoavaliação dele no relatório. Chama ele para uma reunião. De quê? Reunião de feedback. Tá? Aqui você vai fazer o que com ele? Você vai botar o dia, você vai colocar para ele o que aconteceu, que você está trazendo para ele aqui, que são qual é a competência que ele precisa melhorar, ok? Qual foi o feedback que você deu para ele dessa competência? E aqui, do lado, onde está aqui compromisso, é o compromisso que ele assume na sua frente que ele vai fazer para melhorar aquela competência, ok? Então, o feedback é o que você falou para ele que ele precisa melhorar. O compromisso é o que ele se compromete com você e ele vai fazer para melhorar. Então, ele vai se comprometer na sua frente. Ó, pô, Lune, cara, concordo com você, vou melhorar e vou... Aí você tem que cobrar dele a decisão, gente. Decisão. Então, vamos lá. O que você vai fazer para melhorar? Pô, ó, a partir de hoje eu vou fazer isso, e vou melhorar essa competência. E faz ele assinar. Isso é importante. Ele tem que assinar, tá? Então, ó, tá vendo aqui ó, o nome do colaborador, o cargo dele que ele ocupa na sua empresa, o dia que você está falando com ele, qual a competência estatística, é qual a competência, só que aqui a estatística é o quê? Tem duas coisas aqui. Competência. Quando você faz o feedback com o colaborador, eu já falei para vocês sobre a crítica. A gente conversou sobre isso? Crítica não. Então, vamos lá. Existe crítica construtiva? Você já deu alguma crítica construtiva para alguém? Alguém já deu? Você já recebeu alguma crítica construtiva de alguém? E geralmente as pessoas falam assim, poxa, cara, eu vou... O Lune, chega aí que eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Crítica não constrói nada. Crítica, gente, é sempre negativa. Ela nunca vai ser positiva. O feedback, diferente da crítica, o feedback constrói. Por quê? Além de você apontar o erro, onde existe uma melhoria, você vai fazer com ele um compromisso da melhoria. Você vai dar para ele o quê? Uma ação e uma solução para o problema. Ok? Então não adianta só apontar o erro. Você tem que dar o caminho para ele poder resolver. E na estatística, geralmente o que a gente faz? Eu preciso dizer para ele qual foi o erro, quando foi, por quê. Vamos lá. Quando você senta com um colaborador, a crítica você sempre vai na identidade dele. Como que é a crítica? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder trazer isso para a realidade. O colaborador, você teve uma reclamação com um cliente, tá? O cliente ligou para você e falou, poxa, ó, fui mal atendido, o seu funcionário me tratou mal e tal, blá, 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 beleza. Você chama esse cara para conversar, feedback. Você chama ele, bota o dia ali, e a estatística você vai fazer o quê? Você chama o colaborador e, às vezes, você tem esse colaborador, ele é bom, e você chega para ele, para você não criticá-lo e não afetar a identidade dele, o que você faz? Olha, Joãozinho, cara, você é um bom profissional, excelente profissional. Eu confio em você. Agora, no dia tal, com o cliente tal, você teve essa atitude que não foi boa. Beleza? E aí ele vai reconhecer, realmente, essa atitude não foi boa. E você traz, esse é o seu feedback para ele. Você precisa corrigir isso em você. Feedback. Então, a estatística é quando foi. Então, você diz o que foi, quando foi, com quem foi. Tá? Você trouxe o erro. O feedback é o que ele precisa melhorar. E o compromisso dele, o que ele vai fazer para melhorar isso. Tá? Gente, essa ferramenta aqui é completa. E vou falar para vocês, 95% das empresas não faz. E acumula problema. Porque na maioria das vezes você só faz o quê? Ou as empresas só fazem o quê? É só porrada no colaborador. É só crítica. Só porrada. E só quer dizer o que... Ah, você está errado, você errou, você errou, você errou. E o cara só vai... E chega uma hora que ele não está nem aí, porque sabe que ele vai levar porrada mesmo. Então, porrada por porrada, ele fala assim, tem as costas largas, deixa apanhar. O negócio é receber o meu salário no final do mês. Né? Agora, quando você traz uma ferramenta de acompanhamento, ele vê que você não está querendo só bater nele. Você quer a solução.
Você quer que ele evolua? Você quer que ele possa ser o melhor profissional? Você está ajudando ele a melhorar como profissional, como pessoa. É diferente, gente. O feedback é totalmente diferente. Não é simplesmente uma crítica. É evolução do profissional. Você está ajudando ele a ser melhor. Ok? Então, essa ferramenta é importante. E você vai guardar esse documento. Esse documento não vai com o colaborador. Não é para você dar para ele. É para você guardar com você. Por quê? Tá vendo aqui que tem um monte de linha? É a vida dele na empresa. Você chamou ele para conversar, fez o feedback, anota, bota a data, qual foi o erro, quando ele errou, o que você quer que ele melhore, o compromisso dele que ele vai melhorar e a assinatura dele, sempre. Tá. Por quê? Vai chegar daqui a 6 meses, se você não anotar, você vai lembrar o que você combinou com ele na sala. E aí vai ser sua palavra contra a dele, ok? Mas se você tem isso escrito, quando você sentar na reunião daqui a 6 meses, você vai trazer o papel e falar, ó, lembra que nós sentamos há 6 meses atrás? E eu tinha falado que você precisava melhorar nisso aqui? Cara, você errou de novo. Isso é falha, não é mais erro. Você sabe, eu falei o que você tinha que fazer, você se comprometeu a melhorar nisso e você continua cometendo os mesmos erros. Vou falar para você o seguinte, até para você mandar alguém embora, é muito mais fácil. Concorda? Você está baseado em números. Você tem argumento. Não é mais no achismo. E quando é uma empresa, e eu trabalhei em uma empresa que tinha mais de 80, chegou a mais de 800 funcionários, chega um momento que você tem diretor, gerente, supervisor, líder de equipe, e aí você não consegue ver o que está acontecendo lá embaixo, às vezes. Quando tem um documento desse, você consegue ter uma visão mais apurada. E quando ele sai, que ele vai dar um feedback na saída, na demissão, você consegue ver o seguinte, poxa, ele foi alertado várias vezes que ele precisava melhorar e não melhorou. Então a saída dele não é porque, e ele geralmente, não, eu saí porque o meu líder não gostava de mim. Sempre tem uma coisa assim. Não, eu era incompreendido. Então, é panelinha. O líder gosta mais de não sei quem. Ou, aí sempre tem aquela rádio corredor, já viu? O líder fez isso porque ele está saindo com fulano de tal. Então ele está privilegiando, às vezes é mentira, não tem nada a ver, mas ele, para justificar o erro dele, ele diz que o outro que está errado, que o outro está pegando a funcionária, sempre tem uma história dessa. Quando você traz um documento desse, acabou a historinha, não tem mais rádio corredor. Está documentado, e ele assinou dizendo que ele reconhece o erro dele. Então, acaba essa coisa de achismo, de fofoquinha, de disse-me-disse. Você vai jogar isso, você vai documentar e formalizar tudo aquilo que você traz de correção para o seu colaborador. Humberto, Diga, Lúcia. me diga uma coisa. Fazer ele assinar isso, estou perguntando, tá? Uhum. Não faz o colaborador pensar que ele está ganhando uma advertência formal e que isso aí está contribuindo para, de repente, ele depois ganhar uma justa causa, alguma coisa nesse sentido? Não, sabe por quê? A gente também tem essa ficha de advertência, tá? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui, que eu já vou te mostrar aqui a ficha. Existe também essa ficha de advertência, tá? E tudo é o quê? Eu estou adiantando já as nossas aulas lá de gestão de pessoas. Mas você precisa ter um manual de integração para ele saber quais são os direitos e deveres dele dentro da empresa. E tudo isso você documenta no manual para que ele possa saber que o que você está fazendo, na verdade, está lá no manual. Você vai falar que tem um feedback, que ele tem um formulário de advertência, que ele vai ter uma advertência verbal, duas, você já bota tudo isso, orienta ele antes de você fazer, porque quando você for fazer com ele, fala, pô, não, beleza, isso aqui já eu sabia que isso ia acontecer, estou tendo uma avaliação da minha liderança e preciso da correção. Mas você precisa o quê? Orientá-lo, que você vai implementar essa cultura dentro da empresa a partir de agora, tá? Tá bom. Mas deixa eu mostrar antes aqui a ficha. Deixa eu ver aqui a ficha. É documentação, é documento de orientação corretiva, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu botar para você na tela aqui.
essa ficha aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, sim, isso aqui é para você utilizar uma possível demissão dele, tá? Porque a gente sabe que 3 advertências você pode demiti-lo por justa causa, ok? Isso é lei. Então, isso aqui é uma ficha exatamente para isso. Você se resguarda de uma possível demissão para que ele possa ir na justiça, mas você está com isso assinado. E ele sabe. Então, você, por exemplo, é um documento de orientação corretiva. Quando eu faço isso? Quando é uma coisa mais grave, ok? Não é uma... Você não está corrigindo ele numa parte profissional. Às vezes aqui é ético, é uma coisa mais grave. Às vezes é atraso, ok? É um atraso que ele está faltando muito, ele faltou, você está se atrasando, sem justificativa. Aí você precisa saber em que momento você vai trazer para uma correção dessa. Aí você documenta aqui, ó, nesta data, na presença de tal, porque você tem que ter testemunha, né? Me reunir com um funcionário tal, que tem um cargo tal, para discutir o seguinte problema. Você vai botar aqui. Essa é a primeira vez que eu estou advertindo ele sobre isso. Então, essa é a primeira reunião com o funcionário com relação a essa questão e outras relacionadas a essa. Histórico. Você vai contar tudo o que aconteceu. Explicação da gravidade do problema e apresentação das punições, com indicação de tempo, caso o problema persista. Você vai dizer tudo para ele que vai acontecer com ele, se ele persistir naquilo ali. Detalhes da reunião e o plano de ação acertado com o funcionário. Aqui também você vai trazer o plano de ação seguinte. O que ele se compromete a fazer para melhorar isso? Você vai escrever aqui. Esse documento serve como olha aqui, ó. Esse documento serve como notificação de que a empresa considera que esse tipo de conduta merece ação disciplinar. Este documento fará parte do seu arquivo pessoal. Aqui sim, ele vai ter certeza que isso vai para a ficha dele e se ele persistir no problema, ele pode ser mandado por justa causa. Tá? Este é o meu reconhecimento. Aí, ó, tá vendo que ele vai assinar? Ele vai ter que assinar e datar. Então, ó, este é o meu reconhecimento que discuti a situação com o meu gerente. Tá? A minha assinatura não é um reconhecimento de culpa apenas de que participei da discussão assina, porque você não pode dizer que ele não pode trazer culpa para ele, porque aí você tem um problema trabalhista, tá? Mas está escrito aqui, está documentado, isso aqui é de acordo com a lei trabalhista, tá? Esse documento. Ele vai assinar, beleza? Assinou, o gerente assinou, ele datou, acabou. Bota na ficha dele lá no RH. Tá lá a fichinha, com tudo documentado, o que você falou que ele tinha que acertar e tá. O que é importante? Se esse cara sair, se você demitir ele, isso aqui é o seu argumento junto a qualquer órgão, né? O juiz, até... Ó, tá aqui, ó. Ele assinou, dizendo que ele se comprometeu com isso, eu só cumpri, ele não fez o que ele se comprometeu e a gente precisou mandar embora. É óbvio que justa causa, gente, tem que ser uma coisa muito grave, ok? Não aconselho ninguém a demitir por justa causa só por uma orientação corretiva. Não aconselho. É um problema muito grande que você vai trazer para você. Porque numa justa causa, o juiz trabalhista, gente, sempre vai ter um olhar mais para o funcionário do que para a empresa. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter sabedoria. Então, justa causa é uma coisa que tem que ser muito grave, muito grave. Eu sempre aconselho isso. Então, mas é um documento que você tem na mão. Se o colaborador fez um negócio que precisa de uma correção mais séria, você traz para que ele possa assinar o documento junto com você, para que ele possa ter ciência, e ele assina, dizendo que ele concorda com aquilo. Pronto, está resolvido. Tá bom? Então, se vocês quiserem, eu mando para vocês também esse documento também. Eu quero, pode mandar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para as dúvidas da ferramenta? Qual é a dúvida que vocês têm em relação à ferramenta? Vamos lá. Agora é a hora de sanar as dúvidas. Rapaz, nenhuma. Tudo super bem explicado. Tranquilo? Então, terminando aqui, eu já vou mandar já o PDF já da ferramenta e do feedback da ação corretiva para vocês. E meu conselho, gente, faça a avaliação. Semana que vem, ou no início do mês, faça a avaliação. Quando for fazer a avaliação, reúne a equipe dizendo, olha, a partir de agora, a gente está mudando, vamos fazer uma avaliação, tá? Com a equipe, para que não caia uma coisa do céu, do nada, né? Só que assim, lembra o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o quê?
Primeira aula, missão, visão e valor. Então, você já escreveu, então você já tem a sua visão e visão da empresa, e os valores da empresa. Junto com os valores que você tem na empresa, é uma base para você entrar com essa avaliação. Porque se ele não tem o valor que está coerente com a empresa, na avaliação você já vai pegar. E aí, se ele não está congruente, você tem que olhar se você quer continuar com esse colaborador ou não na sua equipe. Entendeu? Então, fizemos missão, visão e valor na primeira sessão. A segunda sessão foi o estado atual, como está a sua empresa. Depois, a gente trabalhou metas e objetivos, agora a gente está com inteligência emocional. Gente, isso é base para que você possa ter a sua empresa estruturada e firme para você crescer. Quando você já estruturou a sua empresa na base, você está estruturando agora o quê? Você, como líder, e os seus colaboradores. Quando você trabalha a inteligência emocional sua e dos seus colaboradores, cara, você está com a tua empresa pronta para decolar. A inteligência emocional é o combustível para você chegar nos seus objetivos finais. Ok? Então, faça. Gente, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Estou aqui, me chamem, eu faço aí com vocês. Eu estou à disposição para a gente trabalhar junto nisso, para que eu preciso... o meu sucesso é o sucesso de vocês. Então, assim, se vocês tiverem sucesso, eu tô tendo sucesso. Agora, eu preciso ter o feedback de vocês também, se vocês estão fazendo, se está com dúvida, porque eu preciso que vocês possam ir para a prática. Essa semana tem coisas para fazer livro, para ler, qualquer vou coisa. passar agora. Tá. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá, para a gente terminar. Que fichas caem? De tudo que a gente falou aqui, que fichas caem? E que decisão vocês tomam? Vamos lá, quero ouvir vocês. Documentar melhor, a decisão é documentar melhor todas essas questões da inteligência emocional. Tanto da minha, né, recebendo a pontuação dos colaboradores, quanto também em relação aos colaboradores, né? Utilizar a informação não só minha, não só a minha avaliação, mas como avalia o comportamento do outro. Beleza. Mais alguém? Cheio de compartilhar qual é a decisão? Eu achei poderoso essa coisa do formulário que a gente registra junto com o colaborador, onde ele assume compromisso, e é uma oportunidade, então, de fazer o feedback. Porque ele pode estar acontecendo, no meu caso lá, com o meu funcionário, acontece de forma irregular e muito mais baseado em crítica, né? Do que uma coisa assim na forma estruturada. E enquanto você estava falando sobre isso, me pareceu que de 2 em 2 meses seria um tempo razoável para se fazer isso. Tem empresas que fazem mensalmente, ok? Tem empresas que Aham. fazem mensalmente. Mas eu aconselho que, no mínimo, eu estou falando mínimo, você pode fazer... E tem gente... Eu conheço empresas que fazem semanalmente. Aham. Não avaliação emocional, mas uma que a gente vai passar daqui nas próximas sessões, que é a avaliação técnica, tá? Eles fazem semanalmente. Então, mas porque Aham. ele tem um desejo que essas pessoas estejam prontas tecnicamente e hábeis tecnicamente para poder estar exercendo a função. Então, eles fazem semanal e tem feedback semanal. Mas, assim, Entendi. as pessoas têm tem um outro foco, precisam, porque são pessoas que prestam serviço, a necessidade da empresa é muito alta, que elas têm uma visão que precisam de melhoria, porque tem uma dependência muito grande da parte técnica. Então, mas é uma opção da empresa. Se você acha que você pode fazer de 2 em 2 meses, cara, show de bola. Fantástico. Exato, tem que repensar. Talvez de mês em mês. Porque eu acho que vai muito da relação que você tem com o colaborador.
de proximidade, né? Por exemplo, a Lune, eu conheço lá a Corpus de Lune e ela tem uma proximidade, lida com as meninas a cada minuto, né? Então, quer dizer, as coisas ficam ali um pouco meio sob controle e certos feedbacks se dá na hora. É o meu caso também com o Henrique, que é um cara que está trabalhando junto comigo na mesma sala. Mas, nesse caso que você estava falando, por exemplo, empresas que têm vendedores ou que têm gente em serviço externo de assistência técnica, por exemplo, esses caras às vezes cruzam com você uma vez por semana só, né? E então é importante ser mais frequente, né? Tem que ser. É. Tem que ser porque ele precisa, e principalmente aí vamos lá, principalmente seus colaboradores têm contato direto com o público, com o teu cliente, Uhum. entendeu? Porque se ele não tem inteligência emocional, você pode ter um problema sério com o seu cliente. Então, Uhum. assim, essa equipe que você tem esse contato direto, seja vendedor, seja instalador, seja o cara que está dentro ali da casa do cliente, que está atendendo o cliente, está falando com o cliente diretamente, esse é o mais importante para você avaliar na parte Vamos dizer emocional. assim, que esse tem um potencial de estrago muito grande. Enorme. Você pode perder um cliente só porque ele às vezes não teve, vou dar um exemplo aqui, não teve empatia. O cara trouxe um problema, está lá dentro da casa do cara, o cara foi falar uma coisa com ele não tinha empatia, mandou na lata, recebeu, levou. Perdeu o cliente. Por causa de uma fala que ele não teve a inteligência emocional para lidar com o cliente. Uma fala. E aí você perde, né? Então, eu acho que isso aqui, para quem está em contato com o seu cliente direto, você precisa fazer uma avaliação mais corriqueira, né? Aí você tem que avaliar o quanto você pode. Por quê? Isso aqui é importante. Porque isso aqui tem que ser rotina, gente. Não adianta você fazer uma avaliação, aí você faz os 2 primeiros meses, você faz mensalmente. Aí daqui a pouco você, não, nesse mês não deu. Aí você vai fazer depois de 4 meses. Não dá certo. Então, você tem que estabelecer um cronograma que você saiba que você possa cumprir, tá? Por isso que eu falo assim, o mínimo são 3 meses, porque às vezes mensalmente você não vai conseguir cumprir. E se você não cumprir o prazo, você cai em descrédito com o colaborador, entendeu? Então, faça um cronograma que você possa fazer isso de maneira regular, já coloca na agenda, no cronograma do seu cronograma, bota na agenda. Primeira semana de avaliação do mês. É trimestral, então você já bota lá, primeira semana, junho, né? Então, a gente está em maio. Mas vamos dizer que seja primeira semana, você avalia agora, e primeira semana de junho, aí depois, no próximo semestre, primeira semana de avaliação e feedback, avaliação e feedback. Você já cria um cronograma até o final do ano que você possa cumprir, tá? O que não dá é para o colaborador. Você faz hoje mensalmente ou semanalmente, daqui a pouco você está com 3 meses, daqui a pouco você volta para 2 meses, daqui a pouco você faz com 6, cai em descrédito, tá? Então, mas faça de maneira regular, que seja uma rotina real e que ele entenda que essa é uma cultura da empresa a partir de agora, tá? Por quê? Quando ele sabe que isso é uma rotina, você consegue trazer ele para você dizendo, e ele sabe assim, pô, tô sendo avaliado agora, eu preciso melhorar. Concorda? Enquanto ele não tinha uma visão que tinha um olhar crítico sobre ele tava, vou tocando o barco aqui. O chefe vai falar agora aí, mas daqui a uma semana... Ele esquece. Entendeu? Agora não. Agora você está documentando. Você tem um relatório, tem uma avaliação, você senta com ele, escreve e ele assina. Pô, meu irmão. Ainda fala para ele assim, isso aqui vai ficar registrado na nuvem, porque não... Se botar no notebook, vai perder um dia. Bota lá. Fica eternamente gravado lá. E é uma coisa que não se perde mesmo, porque você vai trazer sempre aí, quando você for... E sempre é o seguinte, toda vez que você for sentar com o colaborador, leve a ficha de feedback, tem um histórico de tudo que você combinou com ele ao longo do período. Pronto. Cara, você tem um histórico do colaborador. Principalmente, quando você tem muito colaborador, é óbvio que você vai esquecer daqui a 6 meses o que você combinou com ele há 6 meses atrás. É muita gente. São casos específicos. Às vezes você combinou uma coisa e ele não cumpriu, você já nem lembra mais.
vai para o feedback na reunião, se está ali, ó, o histórico completo. Então, documenta, gente. Tudo que você documentar, que você tiver número na mão, você consegue tomar uma decisão muito melhor e mais assertiva na sua empresa. Ok? Legal. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer para essa semana? Ó? Livro. Quantos já leram Monge Executivo? Eu tenho esse Já livro. li. Tem? Ah, Eu eu já tenho vi. aqui também. É bem Muita legal. gente, muita gente já leu. Eu preciso que vocês releiam o capítulo 7, ok? Tá? Pelo 7. Capítulo 7 do livro. Monge também tem audiobook também, tá? Ouçam, quem não tiver o livro, quiser ouvir, ele é muito bom. O outro é Sonho Grande, Missão Dada e Missão Cumprida. É da Cristiane Correia. Então, se É um puder... livro também? Ah, é livro. Não, é o livro, mas você vai ler o capítulo Missão Dada, Missão Cumprida, tá? Tá. O livro é Sonho Grande, mas você vai ler o capítulo Missão Dada, Missão Cumprida do livro. Filme, eu sei que todos já viram esse filme, 300 e A Última Fortaleza. Mas vocês vão ver o filme com o seguinte aspecto, ó, aspecto de liderança e engajamento da equipe com o líder, tá? Eu quero que vocês assistam o filme com essa visão. Nos dois, A Última Fortaleza também. Vocês vão focar, quando vocês verem o filme, focando sempre liderança e inteligência emocional do líder e dos seus liderados. Como que o líder traz... Lembra? Não sei se vocês lembram do 300, mas é a função do líder deles, como ele exerce influência. Lembra que a gente falou sobre a parte de influência, do líder... Persuasão, de líder inspirador e tal. Vocês vão ter essa visão quando vocês verem o filme, os dois, tá bom? E vocês vão fazer o quê? Pontual. Vocês vão fazer a avaliação de vocês ou do colaborador de vocês, tá? Que a gente passou agora, e inscrever durante a semana quais foram os ganhos que vocês... as decisões que vocês tomaram e quais foram os ganhos que vocês tiveram na empresa ou mesmo em vocês a partir do que vocês fizeram. Tá bom? Beleza? Beleza. Alguma Beleza. dúvida? Então, gente, ó, eu acho que essas 4 sessões eram importantíssimas, a gente vai evoluir agora, mas essas 4 eram a base que a gente precisava para que vocês pudessem ter um alicerce para explodir. Tá Beleza? Bom feriado a todos. Bom feriado, Bom feriado, descansem obrigado, Alberto. e obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Grande Falou, abraço. gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Tchau.